Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e é um grande prazer ter todos vocês aqui. E no Talk de hoje eu tenho a honra de receber uma profissional dedicada e apaixonada por defender os direitos dos idosos. A nossa convidada de hoje é a doutora Kelly Cristina Guilhem, advogada e presidente da Comissão da Pessoa Idosa na OAB de Suzano. Ela tem uma trajetória profissional diversificada e Kelly vai compartilhar conosco a sua jornada desde os primeiros passos na advocacia até o compromisso contínuo de promover a dignidade e os direitos dos idosos. Então, aqui nós vamos para uma conversa enriquecedora sobre sua carreira, advocacia e o impacto positivo que a dedicação de uma causa pode ter na nossa comunidade. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, doutora Kelly. Obrigada, Osmar. Também estava ansiosa esperando esse momento, né? Que a gente já conversou várias vezes e chegou o momento da gente esclarecer algumas dúvidas e explicar o nosso trabalho aqui na comunidade e no nosso município. Opa, de verdade mesmo, Kelly, muito obrigado pela sua participação. Como eu disse em off, né? Já fazia um bom tempo que eu gostaria de falar com você, que eu queria falar com você aqui na plataforma para tratar sobre esse assunto que é de extrema importância na sociedade e acaba passando batido e as pessoas não têm noção por falta de conhecimento. Eu acho que é muito importante colocar esse conhecimento, né? E você, como uma das grandes entendidas na causa, nada mais justo, nada mais lógico que trazer uma pessoa que está empenhada no assunto diariamente, que é você, Kelly. De verdade mesmo, muito obrigado. Imagina. Tá bom? E agradeço também a todos vocês aí, né? Porque antes de iniciarmos o bate-papo, vou pedir para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E se você aprecia também o Talk, você deseja apoiar o nosso trabalho aqui e considerar fazer uma colaboração pelo Pix, pode fazer, ajuda bastante, tá bom? Assim a gente vai continuar produzindo conteúdo de qualidade, trazendo pessoas interessantes que merecem ser conhecidas e reconhecidas, como é o caso da Kelly, tá bom? A nossa chave Pix está em cima, é pix@wang.com.br. E lembrando vocês também que nós estamos além do YouTube, estamos também no Facebook e no Instagram. Então não deixe de seguir a gente lá nessas plataformas para mais conteúdo interessante. É de graça, só clicar lá em seguir e tá todo mundo junto, tá bom? Bom, Kelly, para iniciar o nosso bate-papo, me conta uma coisa, como é que foi a sua transição no caso de trabalhar, no caso, você é suzanense, não é verdade? De coração, sim. De coração. Mas eu nasci em São Caetano do Sul. Eu vim para cá com 8 anos. Com 8 anos. Então, com 8 anos você já é suzanense, mais do que suzanense, né? Me conta uma coisa, como é que foi a história? Como é que era a sua infância, no caso? Você me falou que você trabalhava na mercearia e no bazar da sua família, não é verdade? Como é que uma garota que trabalhava na mercearia e no bazar da família, né, no caso, junto no seio familiar, acabou se tornando uma advogada assim tão atuante aqui no nosso município? Então vamos lá. A minha mãe, ela é do comércio, ela era cabeleireira, desde os 15 anos. E o pai dela sempre foi comerciante, feirante, então eu tenho avós paternos e maternos feirantes. Então eu estava com sangue de comerciante na veia. Mas eu não via o interesse que eu tenho pelo estudo, desde muito nova, nessas áreas. Então, eu iniciei trabalhando no comércio do meu avô, né? E lá eu fiquei dos 14 até uns 16 anos. Ele tinha uma mercearia. Em seguida, eu passei na faculdade. E eu não tinha preparado, né, um planejamento familiar para fazer uma faculdade. Então, eu consegui me matricular e dei aula há 1 ano como professora substituta na escola onde, inclusive, eu me formei no 1º grau. No caso, ensino fundamental. Ali, eu dei aula no 1º ano da faculdade, em seguida, o meu avô tinha uma loja e eu voltei a trabalhar com ele numa loja. Então, ele foi o meu maior incentivador. Ele acabava incentivando. Eu trabalhava o dia inteiro e ele era corretor de imóveis, né? Então, além dele ter o comércio em que eu ficava, ele também tinha atividade de corretor de imóveis. E acho que ele conhecia alguns advogados e admirava, né? Então, ele pensou, como ele era semi-analfabeto, né? E ele pensou, vou investir na minha neta, eu vou fazer que ela, né, faça algum curso, ser doutora, né? Poderia escolher outra área, né? Eu acredito que ele ficaria feliz da mesma forma. Então, ali, eu trabalhando com ele,
Aí no segundo, terceiro, quarto ano da faculdade, né, ele me deu o emprego e eu ali fixei praticamente até o meu domicílio profissional também. Por quê? Porque daquela loja, né, que eu tive que fechar devido a eu ter me formado, né, feito logo a inscrição para assistência judiciária gratuita. Então, depois da loja, eu fechei, né, ele não tinha mais condições de trabalhar também, e nós fomos para a advocacia. Pois é. Ali com a minha primeira ação, né, na área da família, eu me lembro que eu comprei meu primeiro computador. Que coisa, né? E é interessante. Na época... E a paixão veio pelo jeito, né? Na época não tinha descontos, não tinha financiamentos, era aquilo, você pagava a faculdade ou pagava, né? Uhum. E aí eu terminei a faculdade, montei o escritório ainda na frente da casa dos meus pais e fiquei ali 13 anos, com o escritório no Jardim Colorado, aqui em Suzano. Uhum, é do lado de casa aqui, né? Eu moro próximo ao SAMU aqui, né? Então é bem pertinho. Isso, é bem pertinho. Bem pertinho. Bem próximo. Me conta uma coisa, nesse período todo que você está advogado, que você se formou advogado e tudo mais, atuante, você tem como compartilhar com alguns momentos significativos ao longo da sua carreira, desde que você iniciou a sua faculdade de Direito? Deve ter algum tópico que bateu e não sai da memória, não é? Então, me falaram quando eu fiz o vestibular para ter noção do meu conhecimento, né? Uhum. Porque foi para isso que eu fiz o vestibular, já que eu não tinha um planejamento feito para a faculdade. Me ligaram e falaram: você ficou em número 37 dos que passaram no vestibular para Direito na Universidade de Brás Cubas. Uhum. Então, isso aí ficou na minha cabeça e eu não esqueci, e eu dei um jeito de entrar. Essa foi um tópico memorável no caso, né? Essa daí não teve como esquecer, né? Uhum. E me conta uma coisa, nesse período todo, você já é advogado atuante e tudo mais, como é que surgiu a oportunidade, no caso, de você acabar vindo a presidir a comissão da pessoa idosa aí na OAB de Suzano, Kelly? Sim, Osmar, foi assim, da seguinte forma: eu nunca tinha participado de nenhuma comissão, de 99 até lá para 2009, 2010. Uhum. Então, quando o Dr. Laerte, um grande colega nosso, amigo, eu digo, quando ele ganhou e dirigiu a OAB Suzano, ele me ligou ou pediu para alguma funcionária ligar, não me recordo muito bem, e eu estava no fórum e ele disse: a comissão da criança e adolescente é sua. Eu quero os meus amigos, pessoas competentes e que eu confio nas comissões, e eu quero que você assuma essa comissão. Aí, no primeiro momento, eu disse para ele: não pode ser a comissão da pessoa idosa? Aí ele falou: pode, mas por quê, né? Eu falei: é porque eu não tenho filho. Eu não tenho a intimidade que eu tenho com uma pessoa idosa, que ali a gente já tinha na família um tio, avô, como você diz, que a gente já cuidava, né? Então, ali foi onde eu pude expressar que eu tinha mais afinidade com os idosos do que com uma criança e adolescente na época. Então, para fazer um trabalho bem feito, eu acho que a gente tem que ter conhecimento de causa, sim, né? E no mínimo, né, um interesse, né? Se você não tem esse conhecimento de causa, o mínimo interesse de você aprender. Então, naquele momento, a minha cabeça realmente era para a pessoa idosa. E eu pedi isso a ele. Ele falou: pode presidir a comissão da pessoa idosa. E dali, eu já entrei de presidente e já fiquei até os dias atuais. Saí uma época, quando a doutora Juliana entrou, numa outra gestão da OAB. Sim. E depois retornei nessa gestão também como presidente, na mesma que ela atuava. E permaneci com o doutor Fabrício também agora. Pois é. E me conta uma coisa, Kelly, quais são os principais desafios, né, e realizações que a comissão enfrenta na sua missão de defender os direitos dos idosos?
Então, falar em idoso já é, por si só, difícil da gente falar, não é fácil, né? Então, as dificuldades que você me pergunta, elas vêm de todos os lados. Uhum. No entanto, como eu já estou todo esse tempo, eu participei de várias transições, né, do conhecimento e na nossa cidade, do que tem para a pessoa idosa. Porque a pessoa idosa, antigamente, ela tinha muito menos recursos do que hoje na nossa cidade. Então, nós estamos lá na OAB para os atendimentos jurídicos. No entanto, nos chega casos que seria mais uma assistência social. Uhum. Os outros encaminhamentos para a saúde, encaminhamentos, várias vulnerabilidades. Então, ali a gente faz os encaminhamentos, né? Então, hoje em dia, a gente mantém um bom relacionamento, né, com o município, com a prefeitura, no sentido de quando aparecer as demandas dos idosos, eles já me conhecem, eles já sabem do nosso trabalho sério aqui na comarca, e a gente tem tido bem sucesso com isso, né? Tanto é que na saúde começou muito o meu contato direto com o município no sentido da pandemia. Sim. Os idosos não podiam sair, tinham muitos que não poderiam se vacinar no posto de saúde, então a gente sempre deu esse suporte. Mesmo que a OAB seja um órgão diretamente ligado a atendimento jurídico na sexta-feira, a gente também fazia esse atendimento. Entendi. Que é o social, né? A gente ampara de todas as formas, porque está dentro do coração. Todas as pessoas que trabalham na minha comissão, doutor Ivanildo, doutora Andressa, doutora Lenice, doutora Ione, todos eles, temos até 2 estudantes de direito que trabalham ativamente até nas palestras conosco. Então, esse trabalho é um trabalho de coração, então a gente não pode fechar ele só para o atendimento jurídico, porque os idosos precisam de mais. É verdade, porque na realidade isso aí vai além da questão de ser uma área profissional, isso é uma questão de amor mesmo, né? É que você falou, vai além do jurídico, é uma questão de humanidade, uma questão de solidariedade, uma questão de amor que a pessoa tem que ter. Porque é aquela velha situação. Vamos nos tornar advogados tal, e tudo mais. Podemos ter muitas outras situações, muitas outras causas, muitos outros embates que poderiam ser, digamos, muitas vezes mais lucrativos, muito mais lucrativos, né? Mas é aquela coisa. Você troca tudo isso pela solidariedade, pela paixão, sim, pelo amor que você tem pelo próximo, principalmente pela pessoa idosa, né? Que é extremamente desassistida no nosso país, não é verdade? É isso. E já para aproveitar, a quem vai assistir aí nossa entrevista, não tem como a gente falar só de direito, né, sem conhecer o estatuto que prevê esses direitos e a Constituição Federal. Então, nós estamos lá para quê? Para preservar o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, a dignidade e ao respeito e a convivência familiar e comunitária. Uhum. Então, como eu vou falar somente de direitos, já que no próprio estatuto constam direitos já previstos e garantidos, né? É lei federal. Então, quer dizer, a gente já tem lá coisas que é de uma assistência social, uhum, né? Então, aí a nossa preocupação, e a gente acaba para deixar o idoso com todos os seus direitos garantidos e ter uma vida digna até o final, a gente procura atender eles em todos esses direitos, certo? Não é somente ir até lá para a gente entrar com uma ação. Eles vão no último momento em que já estão, que não conseguem mais resolver. E às vezes nós lá conseguimos resolver para eles de uma outra forma. Uhum. É isso que eu queria te perguntar também. E nesses atendimentos de orientação jurídica que são feitos aí, quais são as questões mais comuns enfrentadas pelos idosos, né? E como é que a comissão lida com essas questões, né? E realiza os encaminhamentos necessários? Porque cada caso é um caso, né? E quando se trata de pessoa idosa, as particularidades não tem caso, não tem nada que seja igual, não é verdade?
Não existe, é tudo muito personalizado, é tudo muito diferenciado, né? Quais são os casos mais comuns, as questões mais comuns enfrentadas pelos idosos, Kelly? Bom, lá ultimamente está sendo a violência contra a pessoa idosa, né? Não falo violência contra a pessoa idosa, somente a violência física, né? Nós temos a violência psicológica, agressões verbais, falta de respeito, violência sexual, essa de menos atividade aqui na nossa cidade, graças a Deus. A negligência, que a negligência nada mais é do que uma violência, porque ela é o abandono, é deixar de fazer o que deve ser feito com o idoso. A violência institucional, quando o idoso sofre essa violência por algum órgão público ou privado, então também é uma violência. A violência patrimonial. A patrimonial, o abuso financeiro é o que a gente tem visto mais de próprio dentro do lar. Então, não é só uma pessoa que é furtada, é roubada, é enganada no portão de casa, não. Então, existem demandas, sim, de violência patrimonial e financeira por parte dos familiares. E a discriminação, né? Falou que é idoso, não serve para mais nada, né? Seu velho, né? Então, assim, essas coisas existem e todas elas estão enquadradas na violência contra a pessoa idosa. Eu vou deixar com você depois, Osmar, uma tabela que a doutora Ione, da nossa comissão, ela preparou para nós fazermos a palestra em outubro, e a violência ela tem graus, né? Leve, grave e gravíssimo. Então, a gravíssima tem que procurar um profissional. A grave tem que contar para alguém, certo? Eles são vulneráveis. Não adianta falar que não são, porque são, ainda mais no mundo que nós vivemos. Sim, é verdade. Então, atual, né? Digital, tecnológico. Então, tudo isso o idoso está sofrendo. Não pense que não, que o idoso está sofrendo e a gente tem que estar nesse meio. Eu estou no meio termo aí, eu tenho que ensinar eles mexerem com isso e eles saberem que não vão ser enganados quando fizerem uma senha num banco, sim, né? Numa agência de empréstimos. Então, tudo isso a gente tenta explicar para eles não fazerem. Nós tivemos um trabalho com a prefeitura, com o pessoal do PROCON, a doutora Daniela Tice, e nós explicamos, pessoal, não façam empréstimos nos órgãos duvidosos, né? Não façam. E sempre tenham alguém da família, de confiança, para acompanhar. Por quê? Porque a gente não sabe a quem a gente vai socorrer. Muitas vezes aparece tanto no meu escritório particular, né, como na assistência judiciária gratuita na OAB, a qual eu também presto serviço, e na nossa comissão. Pessoas que falam que não fizeram o empréstimo, e o empréstimo está lá. É interessante, né? Isso que você falou, né, Kelly, sem querer interromper. Porque hoje nós vivemos num mundo realmente muito rápido, muito tecnológico, muito moderno, né? Você mesmo acabou de falar, nós estamos no meio do caminho, né? E nós mesmos, nós estamos no meio do caminho. Então, ou seja, nós ainda também, nós temos a oportunidade de aprender uma parte dessa tecnologia, uma parte dessa modernidade, coisa que os idosos não têm. Eles não têm essa facilidade, não têm essa disponibilidade. E é difícil, são outros tempos. Nós estamos num momento de transição, né? Não somos jovens, mas também não estamos, né, idosos ainda, digamos assim. Mas os idosos realmente eles têm essa dificuldade enorme, né? Isso aí acaba gerando muitas vezes problemas gravíssimos para a população idosa. E deve ser uma recorrente também isso aí dentro da OAB, não é verdade? Sim. Na OAB e no PROCON está sendo... A demanda é muito grande. É muito grande. E me conta uma coisa, muitas vezes isso aí, os idosos acabam sofrendo esse tipo de violência, né? Vários tipos de violência, como você falou. Muitas vezes eles não têm ciência de que isso aí já não é... Essa violência já se tornou até inclusive um caso de polícia, não é verdade? Um caso sério, já virou um crime. Né, já é um crime, porque todo tipo de violência é um crime, né? E daí, no caso, em algumas situações tem que ser abertos boletins de ocorrência, né? Tem que ser registrados. Eles não têm ciência disso. Como é que a OAB procede nesses casos aí? Então, quando chega para nós da comissão da pessoa idosa,
muitas vezes, a maioria já chega com boletim de ocorrência pronto. Já chega? Já chega, porque quando eles veem que o salário deles abaixou, não está lá, né, o valor correto, eles procuram no INSS, o benefício está com vários descontos e eles não se identificam que fizeram esse empréstimo. Então, eles acho que comentam com a família, né? Então vamos fazer um boletim de ocorrência para a gente entrar com uma ação, para a gente procurar nossos direitos, enfim. E o procedimento, geralmente, eles já vêm com boletim de ocorrência. Quando não vem, e é caso de um boletim de ocorrência, quando a gente vê que há crime, ou pelo menos uma investigação de crime, porque a polícia está aí para isso, né? Cada um no seu quadrado, como diz. Até porque existe a violência dentro de casa, né? E muitas vezes esses idosos, né, por falta de conhecimento, por falta de ciência, por medo, muitas vezes também, eles não vão adiante, né? Não procuram os seus direitos, não registram um boletim de ocorrência. Esses não chegam até mim. Como você mesmo disse, fica dentro de casa. Existe, mas fica dentro de casa. Esses não chegam até nós. Quando chega até nós, geralmente já é com boletim de ocorrência feito. Que coisa complicada, né? Então é aquela situação. A gente vê que realmente a população idosa acaba ficando tanto quanto acuada com relação a essa situação toda. E a única maneira realmente mesmo de mudar esse cenário é através da informação, né? Não tem outro caminho. E aí que está o detalhe. Por isso que tem um trabalho muito forte da OAB, no caso aí da Comissão da Pessoa Idosa, junto à comunidade local, não é verdade? Sim. E como é que é feita essa ação da OAB, né? No caso da Comissão da Pessoa Idosa? No caso, quando vem com boletim de ocorrência, geralmente eu digo, eu não posso falar os casos, porque são todos sigilosos, né? Sim. Mas há alguns casos já foi feito o boletim de ocorrência, está em fase de investigação. O que a OAB pode acompanhar esses casos, a OAB acompanha, a OAB que eu digo, a nossa comissão, sim, quando é casos de idosos só conosco mesmo. E tem casos que não tem boletim de ocorrência, no entanto, a gente percebe que houve ali um abuso, que houve ali uma violência, que houve maus tratos. A gente faz um processo administrativo na comissão e protocolamos direto no Ministério Público. Uhum. E outro detalhe, né? Além dessas ações aí, vocês têm, como é que se diz, uma participação muito grande mesmo dentro de ações como palestras e tudo mais, né? Tanto que no Dia Internacional da Pessoa Idosa vocês promoveram uma palestra, não é verdade? Ou sim, seja, esse tipo de conscientização a OAB também vai até a comunidade. Nós vamos. Nós temos esse trabalho de duas formas. A primeira delas, dentro do COMIDE. Uhum. A doutora Andressa, nós temos uma cadeira, né, dentro do COMIDE, e a doutora Andressa que está lá nos representando nesses 2 anos. Teve o Junho Violeta, né, que foi uma alusão aí de conscientização à violência à pessoa idosa. Então, a doutora Andressa fez todas essas palestras junto ao COMIDE. Quando é necessário, ela faz nas entidades conveniadas da prefeitura, que trabalham com idosos, ela também está fazendo. O nosso grupo, na verdade, ele é participativo, né? Então, a doutora Andressa faz essas palestras e o nosso grupo acompanha e auxilia até também fazendo. Em outubro, todo outubro, a gente faz a comemoração do Dia Internacional da Pessoa Idosa. Esse ano com mais ênfase, porque nós fizemos 20 anos do Estatuto. Sim. Então, nós procuramos fazer o nosso evento não com uma palestra de um profissional que viesse de fora, como nós fizemos o ano passado, né? Um belo trabalho com a doutora Natália, que é especialista, e ela falou sobre curatela e sobre um outro assunto que eu vou me recordar aqui agora, não me fugiu da memória. Tomada de decisão apoiada. Sim. Tá? É um instituto novo. Então, esse ela ainda virá esse ano, ou no próximo ano, para fazer. Mas ela falou sobre curatela. E esse ano, o dirigente da Associação Umuarama, ele fez um convite para nós, para palestrar lá. É o que eu disse, são pessoas, idosos super atuantes, mais ou menos uns 50 idosos. Pô, ali eles fazem trabalhos manuais, né? Eles fazem ginástica, é muito bonito o trabalho deles.
E eu aceitei, falei para o João Pedro que nós faríamos lá. Fomos até lá e passamos a manhã com eles, né? Então, fizeram a apresentação de dança, de coral, depois algumas brincadeiras de memória, e em seguida nós fizemos a palestra, né? Então foi toda a comissão da pessoa idosa, mais a nossa tesoureira, a doutora Gabriela, presidente da comissão da cultura, a doutora Márcia, o Dr. Carlos Rodrigues nos acompanhou também, né? Então a gente fez a palestra dos direitos da pessoa idosa, tudo que tem no estatuto. Os direitos que eu disse aqui, e mais as violências cometidas. Falamos também sobre quem tem obrigação de cuidar deles. Na hora eles me responderam, nós mesmos. Mas é verdade, né? Eles têm que ter o autocuidado. Eles têm que ter o autocuidado. É o primaz da coisa, né? Mas é isso. Mas mesmo assim, eles têm que ter o autocuidado, nós temos que ter o autocuidado, todo mundo tem que ter, a pessoa idosa também. Mas também tem que ter o suporte, né? Aquela coisa, a família faz parte do suporte, né? E esses grupos, assim, porque eu achei muito legal isso aí, como você falou, vocês fizeram N atividades na data, mais a palestra, ou seja, na realidade, voltamos àquela forma lúdica, socializamos todo mundo, voltamos a socializar, tornamos todos eles importantes novamente, que eles têm a necessidade de serem importantes, eles, né? É aquela coisa que a gente estava comentando até em off agora com relação a gente, nós nos sentimos importantes também, né? E eles também querem se sentir importantes, eles têm necessidade de ser importantes, eles têm que socializar. E além do que, volta para... Porque tudo se torna lúdico e ao mesmo tempo vem aquela conscientização que é tão importante, né? Que é tão básica, tão necessária, aquilo que você falou, né? Que quem tem que cuidar são eles mesmos, somos nós mesmos, mas porém tem que ter ciência, tem que ter, saber como tem que ser feito, né? Saber seus direitos e tudo mais. Eu acho isso muito legal, eu acho bastante legal essas ações, porque não é só chegar e deixar, depois que o negócio estourou, já virou crime, já virou violência, já virou uma violência contra o idoso, tal, daí chega na comissão. Não, eu acho muito legal esse trabalho, porque na realidade, mesmo né, com as pessoas idosas, é um trabalho de prevenção também, né? E isso acaba respingando em toda a sociedade, na juventude, nos filhos, netos e tudo mais, não é verdade? Sim, é um trabalho de prevenção mesmo. Sim, eu acho. Esse trabalho da palestra, desde que eu fazia parte do conselho, que eu já fui conselheira também, eu fiquei 1 ano e meio no conselho, eu saí porque eu engravidei do meu pequeno, né? E eu não tive condições, assim, de saúde de manter o conselho, a comissão, meu trabalho particular, porque eu não sou empregada de ninguém, né? Eu tenho que trabalhar para eu ter meu salário, né? Então, devido a todas as dificuldades, eu não pude manter o conselho, né? Mas na época, eu fazia nos CRAS, né, do município, as palestras. Hoje, as associações já estão chamando, né, algumas que já conheciam meu trabalho do conselho. Então, é somente a prevenção, porque lá na sexta-feira, última sexta-feira, já avisando aí para todos que estão ouvindo, na última sexta-feira do mês, nós temos um trabalho de atendimento à pessoa idosa. Ah, mas eu quero falar sobre a minha mãe, não é sobre mim. Não tem problema, eu atendo, desde que o assunto seja os direitos da pessoa idosa. Não importa quem vai até lá para conversar comigo e com a comissão. Então, esse já é um trabalho mais de quando há a violência, né? Há um desespero, porque já passaram por vários órgãos e não conseguiram resolver o problema. E é interessante isso que você falou, você citou a palavra desespero, e realmente deve ser desesperador para a pessoa idosa, uma situação desesperadora, porque ela não tem mais aonde recorrer, né? Ela não tem tempo também para aguardar, ficar aguardando por uma situação que, sabe? Então, ou seja, se torna desesperador para aquela pessoa. Já deve ter visto casos horríveis aí também, né, o Kelly? A gente nem se surpreende mais, né? Pois é. Apesar que a maioria das vezes os casos são os mesmos, só muda de casa. Ou seja, são recorrentes, né? Então, é uma coisa... não adianta falar que a família do meu vizinho é diferente, não. E realmente a gente tem esses problemas e são a grande maioria familiar.
A grande maioria é familiar mesmo. Né? Não tem... Até agora, recentemente, nós recebemos a doutora Jaqueline, ela é presidente da Comissão da Família aqui na cidade, e ela falou, eu quero participar da sua comissão. Você tem demanda de família? Se tem. Se tem, muita, né? E é aquela então, coisa que não tem jeito. E para resolver o problema na família é só através da conscientização. Né? Não tem outro caminho. Só através da conscientização, só através da educação. É interessante, né? Eu estava conversando esses dias com várias pessoas sobre vários outros assuntos aqui, e o problema sempre está na falta da educação, na falta da conscientização, da cultura do fato, né? É uma coisa complicada. E para resolver isso aí é só prevenindo, né? Eu acho muito legal isso aí. E esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo da comissão é de chegar junto da comunidade, chegar junto da população. Não esperar apenas que a população venha até a OAB, até a comissão vai até a comunidade. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito importante. Tanto que você também fez para movimentar um período atrás aí, você fez uma campanha, vocês fizeram uma campanha das fraldas geriátricas, né, que foi uma iniciativa bastante notável, né? Me conta uma coisa, como é que surgiu a ideia, né? E como é que foi a resposta da comunidade, né? E se você também tem planos, você, no caso, né, que você é presidente, eu falo por você, de realizar campanhas semelhantes a essa no futuro. Como é que foi a campanha? Então, todo início de ano, nós temos a reunião com o nosso presidente, né, nessa gestão, Dr. Fabrício, e os presidentes de comissão, né, que já foram designados, nomeados por ele. Após essa reunião, que é uma reunião de planejamento anual, nós temos a reunião da comissão. E na reunião de comissão, em março desse ano, eu propus que nós fizéssemos uma campanha de fralda geriátrica, mas sabendo da dificuldade que era a doação da fralda geriátrica, porque é um objeto, é um suporte muito caro. Sim, é verdade. Né? Nós não estamos falando aqui de um pacotinho de absorvente, nós estamos falando de um pacote de fralda geriátrica que o valor é muito maior. Sim, é verdade, é bastante caro. Então eu tinha essa deficiência, né, no valor do objeto, da doação, e tinha também a dificuldade em servir a pessoa idosa, porque em campanhas parecidas para um outro fim, as pessoas ajudariam mais, e a pessoa idosa, a gente ficou em dúvida se a gente ia ter ou não uma adesão. Mas mesmo que nós conseguíssemos 10 pacotes de fraldas, ficaríamos felizes em poder servir o município com isso. Eu fiz uma pesquisa junto a um setor que trabalha com acamados na cidade, e nós tínhamos que conseguir 4.000 fraldas, mais ou menos, para um mês daqueles acamados. 4.000 fraldas? 4.000 fraldas, e eu sabia já o tamanho, eu já sabia o tamanho de cada, o que precisava de mais, né, o XG, o G, o GG, enfim. Então, eu feita essa pesquisa primeiro, aí nós começamos, o que é uma fralda geriátrica? É ter dignidade, é um caso de cidadania, né? Então, nós fizemos um convite, não só da nossa comissão da pessoa idosa, nós fizemos um convite à comissão de cidadania, presidida pelo Dr. Joaquim Castro, na UAB Suzano. O Dr. Joaquim imediatamente aceitou, né, de participar da nossa campanha. E olha, Osmar, essa campanha, ela uniu setores privados, públicos, amigos, associações, clubes, entidades beneficentes que surpreendeu a todos, né? Sempre quando a gente fala dessa campanha, a gente fala com bastante carinho, né? E dever cumprido. Ou seja, né? Então, a adesão foi um sucesso. Foi um sucesso, foi uma adesão Foi um fantástica, sucesso. Né? E vocês têm planos de fazer novamente uma campanha similar, ou você já tem sei lá, uma outra estratégia? Porque é aquela coisa, né? Tudo é uma questão de criatividade, uma questão de necessidade também, né? A gente sabe Então, a fralda geriátrica, nós pensamos em iniciar essa campanha em maio, porque junho já teria mais frio. Sim. Né, e teria uma demanda maior, né, ia onerar mais o fundo social, né, então a gente
precisava ajudá-los. Então, foi tudo bem criterioso, né? Mês da campanha, tudo pensando no fim, que seria a demanda maior da fralda. Se a gente está pensando em fazer para o ano que vem, podemos fazer sim. Podemos fazer, já está na pauta da gente conversar no próximo ano sobre isso, né? E esse ano eu tinha uma meta de 6 mil fraldas, nós conseguimos 7 mil fraldas, só de Pix, porque a gente comprou as fraldas, né? Além daqueles que levaram pessoalmente na OAB, agradeço imensamente aos advogados que levaram na OAB e à comunidade, que também teve, vizinhos, sabe? Além disso, nós tivemos doação de cerca de 12 mil reais para a compra de fraldas. Então, a gente ficou assim, quando eu pego a lista aqui, eu fico muito feliz e, assim, inacreditável. A gente conseguiu, né, juntar tanta gente de tantos lugares e pensamentos diferentes um do outro. E na nossa campanha se juntaram. Na entrega da fralda para a primeira-dama, que é a presidente do Fundo Social, né? Solidariedade, todos que quiseram, que participaram da doação e que quiseram estar presentes, foram lá também para participar da entrega. Então, assim, o pessoal abraçou mesmo a nossa campanha. Pode ser que nós façamos sim, já está no projeto da reunião para o ano que vem, e vamos ver, né? Quem sabe? Pois é. A gente faça. E é interessante, né? Cada vez que faz uma campanha dessa, né? Com essa campanha da fralda, como você mesmo falou, a questão da conscientização é muito grande, a mobilização da população é bastante grande, a adesão, como você mesmo falou. E não é só isso, né? É que, como eu falo sempre, alcança quem realmente precisa, alcança o idoso, no caso. E é aquela situação, porque quando chega no idoso ali também, chega também uma parte da consciência de que ele tem direitos, né? De que ele tem respaldo. É aquela coisa, ele não está abandonado, tem quem esteja olhando, é aquela situação, ele tem a quem recorrer, essa que é a verdade. Independente se a fralda estiver lá, no momento que eles forem pedir ou não, existe a lei que resguarda esse direito deles, e eles têm que saber disso. Claro, é por isso que eu falo, é mais como se fosse um fragmento de conscientização naquele momento também, que ele está recebendo essa fralda, tal, esse pacote de fralda, tudo mais, tal. É importante? É importante, não só porque é uma fralda, mas também porque vem aquela questão da conscientização, que a gente sempre fala que é tão importante, não é verdade? Eu acho muito legal isso aí, eu acho muito legal. E parabéns para todo mundo que participou, né? Todo mundo que participa, quem puder. Se você vier fazer novamente, que eu acredito que vai fazer, né? Porque o negócio, quando dá certo, não vamos mexer na receita, vamos continuar trabalhando. E a população participa realmente. Vamos divulgar mais, vamos investir mais. Eu acho que isso aí são ações constantes que tem que ser colocadas em prática. Apesar do direito, né, que o idoso tem com relação a respaldado com seus direitos a resgate dessas fraldas e de muitas outras necessidades, o problema não é esse. O problema sempre é fazer para que realmente lembrar, porque está todo mundo ficando idoso, todo mundo vai ficar idoso, né? Essa que é a questão. E eu queria te perguntar uma coisa, né? Como é que você vê a importância do constante desenvolvimento profissional, no caso, né, para atender a questão do envelhecimento? Né? Porque a população está mudando, né? E está tendo muita mudança legal também. Como é que faz isso? Porque é aquela coisa. Hoje em dia, os idosos estão sentindo, mas tem muito. Nós estamos aí, vamos pegar nós aí que estamos com meia idade, né? Digamos assim, e tem muita gente que não se dá conta disso. E todo mundo está ficando idoso, todo mundo está envelhecendo, né? O envelhecimento da população, porque a população está envelhecendo mesmo, não tem jeito, isso é a única coisa certa, né? Me conta uma coisa, quais são as suas perspectivas, né, sobre o papel dos advogados na defesa dos direitos dos idosos nos próximos anos? Porque está mudando muito, né? Tá. Antigamente, né, quando eu ainda estava aí fazendo a minha faculdade, cerca de quase 30 anos atrás, um idoso que vivia 74 anos era uma dádiva, né? Sim. E hoje a minha avó está com 100. Biologicamente ela tem 100 anos. Sim. 100 anos e meio, para ser mais precisa. Então, assim, com o avanço da medicina, o avanço da farmácia, né, das medicações, a gente está vivendo mais, né? Nós estamos aí pareando já com grandes países que têm o maior número de idosos. Então, hoje nós temos aí 15%
de uma estatística de pessoa idosa. Daqui a alguns anos, seremos 30% de pessoa idosa. Então, a minha preocupação e a minha orientação, quem gosta de trabalhar com idoso, se aperfeiçoe, trabalhe, estude para isso, porque vai ter uma demanda muito grande e isso já está sendo preocupante. Futuramente será mais. Até porque também não é apenas a longevidade do ser humano, mas também a qualidade de vida que ele vai ter, não é verdade? A dignidade que tem que ser aplicada junto a essa longevidade também, não é verdade, Kelly? Sim, e eu vejo também, assim, muita dificuldade entre pessoas que têm maiores condições, um exemplo de se alimentar melhor, e aquelas que não, porque o idoso, ele precisa de uma fruta, né? Ele precisa de umas vitaminas que muito deles não tem. Então, nós vamos ver também essa diferença muito grande, quem vai viver mais, quem vai viver menos, em relação a isso. A falta de condições de ter tudo, uma vida melhor, né? Então, assim, eu não sei futuramente, eu não sei no que eu posso me encaixar como pessoa, né? E como profissional, eu acredito que enquanto me colocarem para fazer essa parte aí na comissão, eu estarei disponível a qualquer momento, mas eu me preocupo muito e não sei futuramente, como pessoa, no que eu vou poder ajudar nisso, porque eu acho que isso é questão também muito de política, de economia, né? São outros assuntos que eu não domino, né? E também não tenho hoje um interesse nisso, né? Mas eu me preocupo, como será o amanhã? Sim, me preocupo. E eu não sei o que Deus vai preparar para mim, no sentido, assim, de alguma entidade eu poder ajudar de uma forma diferente. Mas mesmo não assim, sei se né? Mas não compreendo perfeitamente, mas o papel dos advogados, no caso desses direitos aí, para a manutenção desses direitos nos próximos anos, vai ser de vital importância. Isso é ponto pacífico, né? Sim, o que eu faço, Osmar, é levar o conhecimento. Eu levo todo o conhecimento que a lei prevê e a gente tem que cumprir, a gente não tem que discutir. Entendi. Me conta uma coisa, Kelly, agora na questão a gente está falando do futuro, né? Eu gostaria que você compartilhasse comigo, no caso aí, com todo mundo que está assistindo, um pouco sobre os projetos, né? Porque vocês têm, como eu falei, vocês têm alguns projetos também sendo elaborados para o próximo ano, né? Que você está falando com relação à questão das fraldas também e tudo mais, que eu acho que é muito importante, porque não tem jeito, o tempo continua rolando, o tempo está passando e tal, então todo mundo está envelhecendo. Então, é aquela situação toda. E a comissão tem vários projetos, né? Como você mesmo falou, tal, etc. O que vocês pretendem fazer já para o próximo ano? Então, em relação, porque assim, a OAB, ela é um órgão para os advogados. No entanto, nós temos também o nosso comprometimento. O próximo ano, nós temos uma palestra pré-agendada em abril. Provavelmente será feita por um médico para falar sobre a saúde da pessoa idosa. E em outubro teremos a palestra para a comemoração do Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então isso já está pré-agendado, né? O de outubro realmente a gente já faz todo ano, e em abril nós temos um médico que está querendo vir fazer uma palestra aí muito importante sobre a saúde da pessoa idosa. E fora isso, eu tenho 2 projetos aí que, se eu falar agora, a OAB nem sabe, né? O nosso presidente aí vai saber, por aqui. Fabrício vai saber por aqui. Então, eu tenho um projeto aí, vamos dar andamento, só o ano que vem mesmo, para falar de idosos ativos e idosos que não estão tão ativos, fisicamente e psicologicamente. Aquele idoso que está mais ativo, servir de experiência para aquele menos ativo. Por quê? Porque aquele que está ativo, ele passou pelas mesmas situações, ou está passando, do colega, né? Do outro idoso. Porém, aquele outro não está com a perfeita saúde, né? Que precisava, vamos supor, uma locomoção, alguma coisa assim. Então, a gente está pensando em fazer
um projeto aí de um idoso ativo e um idoso inativo. E a gente fazer uma atividade com os dois. Uma interação entre os dois. Para ajudar aquele que está menos ativo. É mais ou menos como se fosse o idoso apadrinhando o idoso, nesse caso. Isso. Por quê? Por que você não anda? Por que você não fez exercício? Por que você está se alimentando assim? Então, a gente tentar levantar aquele que está... Isso. Exatamente. Então, esse aí é um projeto que eu tenho. E o outro projeto é relacionado ao trabalho do advogado, né? Em relação ao advogado idoso. Aí já não vamos falar em toda a comunidade. Vamos falar somente do advogado idoso. Eu sei que tem muitos colegas que têm mais dificuldades, né? Outros menos. Já passamos aí desde 2012, final de 2012, com o processo digital. Então, tem várias coisas aí que a gente pode fazer umas reuniões, conversar para trazer esse pessoal mais antigo, mais experiente de volta. De volta no mercado, né? Isso. Esses dois projetos são os dois projetos novos que a gente vai lançar o ano que vem aí. Pô, muito legal. Isso que eu acho muito importante, né? Na sua presidência, são essas atitudes, né? Eu achei muito simpático. Por isso que eu falei, tem que trazer a Kelly para falar a respeito disso, porque é um assunto muito importante. E ninguém se dá conta, né? Que o tempo está passando, estamos ficando idosos, estamos ficando velhos, e as pessoas não se dão conta disso, né? E é um tema tão importante, né, Kelly? Eu acho que é tão importante, você sempre tão solícita para falar sobre esse assunto, né? Sempre muito prestativa. Eu falei, temos que conversar a respeito disso. Ô, Kelly, e me conta uma coisa, agora falando sobre você, né? Como é que você, a Kelly Cristine, né, quais oportunidades que você enxerga, que você vê para fortalecer ainda mais a defesa dos direitos dos idosos agora no futuro? Porque quando a gente fala de idoso, a gente sempre está falando de futuro, né? Então, eu acredito numa boa política, né, que eu não sou dessa área, mas eu acabo participando e praticando, né, a política. E a gente ter mais consciência aí quem a gente eleger daqui para frente, porque o idoso, eu vejo, às vezes eu comento com algum colega, a gente sempre fica assim, depois a gente faz. E na minha vida não é assim. Na minha vida, em primeiro lugar, é a comissão da pessoa idosa. Então, eu gostaria muito que, é até um pedido, aquelas pessoas que vão se candidatar, que vão se preparar para isso e assumindo aí o seu cargo político, pense na pessoa idosa, porque vai ter muita gente idosa, muita. Hoje pode não ter interesse em, ele não vota, ela não vota, ela não tem obrigação de votar. Só que daqui a alguns anos serão 30% da pessoa idosa e muita gente ativa e que vai votar, porque eu conheço muita gente que não é obrigado mais a votar e vota. Sim. Então vamos fazer projetos e colocar em prática para eles. É verdade, porque isso que eu penso. Um pleito de 4 anos, né? Você olha um quadriênio, 4 anos é um espaço de tempo muito curto. Não é. Dá para produzir muita coisa e em 4 anos, é aquilo que você falou, em pouquíssimo tempo o número de idosos vai crescer, praticamente vai dobrar. Nós temos hoje 15%, teremos 30%. E aquela coisa, a gente não está falando nós estamos falando em quê? Em 1 década, 2 décadas? Isso, 2 décadas. 2 décadas. Então, falar em 2 décadas, você tem uma ideia. Nós estamos aí falando dentro de 20 anos, nós estamos falando de 4. Imagina o número de pessoas, de idosos que vão fazer parte dessas fileiras aí, né? Ou seja, é só uma crescente. Então, realmente é mais do que necessário ter política pública, pessoas políticos, pessoas gestores, né? Legisladores interessados realmente pela causa do idoso. Porque hoje em dia todo mundo pega uma pauta, vamos cuidar de cachorro. Perfeito, acho muito bonito cuidar de cachorro também, é necessário cuidar da causa animal. Mas nós temos a causa do idoso, nós temos a causa do ser humano, né? E as pessoas muitas vezes deixam passar, sabe, eu não vejo discurso de candidatos trabalhando com relação à questão do idoso, levando à frente a questão do idoso. E é uma questão muito séria, não é verdade? Você me fez pensar sobre isso, eu também não vejo. Pois é, não tem pessoas que vão discutir a pauta do idoso, que é uma pauta muito importante. Mas ele não vota. Você fala, mas ele não vota, mas ele não faz diferença. Não, ele faz muita diferença, sim. E quando a gente fala de idoso, a gente não está falando de passado. A gente estava começando agora há pouco, não é passado. Idoso é presente e idoso, além do que, é futuro mesmo. Então tem que cuidar.
tem que ter política pública, porque se não tiver política pública, não tem como você promover qualidade de vida para essa população que está envelhecendo, que vai dobrar, né? É verdade. Então, assim, eu, como preocupação, assim, no geral da nossa nação, é isso, é ter políticos que trabalhem para isso. Eu mesma não tenho intenção, não tenho nem um sonho com isso. O que eu tenho é muita vontade, até enquanto eu puder, eu conseguir, Deus me permitir, me der saúde, na minha área. Na área jurídica, na área da OAB, que é o órgão que me representa, sim, né? Então, eu confio no órgão da OAB, a nossa gestão está aí super ativante aí, super participante de tudo e dá o aval, né, para a gente trabalhar. E mesmo que não forem outras gestões, outras pessoas que se passarem pela Comissão do Idoso, se me chamarem e eu puder, eu estarei presente. O meu interesse é ajudar o idoso. É verdade. E cobrado também dos políticos que pautem o idoso, não é verdade? Sim. Por causa do idoso, que sim, não tem jeito. Bom, sim, Kelly, de verdade, eu agradeço muito pela sua participação, muito pela sua disponibilidade, pelo seu tempo dedicado a esse bate-papo aqui tão bom, né? Se deixar, a gente conversa muito sobre esse assunto. Vamos conversar mais vezes. Tá bom? Eu gostaria agora de pedir as suas considerações finais para todo mundo que está assistindo, que vai assistir o nosso bate-papo. Vamos lá. Nós temos um trabalho desenvolvido pela Comissão da Pessoa Idosa, da OAB Suzano, que se preocupa muito com a dignidade da pessoa humana. Então, esses atendimentos, eles são feitos nas últimas sextas-feiras do mês, mediante agendamento. No entanto, se houver algum caso de urgência, emergência, pode estar ligando que as colaboradoras da OAB entram em contato com o nosso grupo e nós podemos prestar aí o atendimento para a população necessitada. E fora isso, eu tenho um carinho muito grande pela pessoa idosa e sempre que eu posso e as instituições pedem, eu vou, faço a palestra e eu aguardo imensamente aí várias perguntas para a gente estar respondendo, tirando dúvidas e é isso, Osmar, muito obrigado por poder trazer aqui para vocês esse trabalho que a gente faz na OAB e que muitas vezes não é reconhecido e não é conhecido. É verdade. Em primeiro lugar, conhecido. É verdade. O trabalho não é conhecido e também não é reconhecido. Então, temos que fazer esse reconhecimento, né? Mais do que necessário. E é de verdade mesmo. A população também participe mesmo, vá até o OAB, né? Na dúvida, vai e consulte o advogado. É aquela velha, sabe, aquela velha premissa, aquele velho jargão. Na dúvida, consulte o advogado. É verdade, vai lá e consulta mesmo. E quando se trata de pessoa idosa, muito mais. E tem uma representatividade muito grande com a Kelly ali na presidência. Então vai lá que você vai ser atendido. Toda e qualquer dúvida, pintou dúvida com relação, principalmente com relação à questão do idoso, vai até o OAB. O atendimento é primoroso e o trabalho realmente é fundamental para essa sociedade, para que a gente tenha dignidade na velhice, né? Que já está se aproximando, né? Aquela verdade, não tem como a gente fugir disso. Eu costumo falar, eu acho que eu vou ficar idosa aqui na comissão da pessoa idosa. Eu, quinta-feira, já faço 50 anos, aí só vão faltar só 10, né? Opa, já estamos passando, mas todo mundo, e vamos tomar que passemos por muito mais do que isso, não é verdade? Kelly, de verdade mesmo, meu muito obrigado pela sua participação, meu muito obrigado pela sua disponibilidade, tá bom? E meu muito obrigado também a todos vocês aí que assistiram e que vão assistir o nosso bate-papo. Lembrando que toda terça e toda quinta tem talk batendo papo com alguém aqui da nossa cidade. Um grande abraço. Kelly, obrigado. Outro, fica com Deus.